Qual a diferença entre os exames de proficiência IELTS, TOEFL e Duolingo English Test? Vem que eu te explico. Se algum dia você precisar comprovar o teu nível de inglês, você vai precisar de um exame de proficiência. Que situações são essas? Processos de imigração, ou seja, se você quer se mudar para um outro país, quer sair do Brasil, muitos processos de imigração vão pedir um certificado de proficiência. Se você quer fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado fora, vão exigir um certificado de proficiência de você. E hoje em dia, para muitas vagas remotas, em alguns processos seletivos, eles estão incluindo também a exigência de um exame de proficiência. Eu vou direto falar sobre as semelhanças e diferenças desses 3 exames que são atualmente os mais comuns para todas essas necessidades que eu acabei de descrever. Uma coisa muito importante, tá? Sempre que eu falar de IELTS aqui, eu tô falando do IELTS acadêmico, porque existe mais de um tipo de IELTS. Sempre que eu falar de TOEFL, tô falando do TOEFL IBT. E sempre que eu falar de Duolingo English Test, é o Duolingo English Test, porque ele é um exame só, é um tipo de exame só. O que os 3 exames têm em comum? Eles são amplamente aceitos em diversos países por instituições bastante renomadas, como Harvard, University of Toronto, Yale e assim por diante. Uma das perguntas que eu recebo com mais frequência é: qual que é a validade desses exames, teacher? E o que eles têm em comum é o seguinte: quem determina a validade do exame é a instituição que pede ele, tá? Então, por exemplo, vai ser a Harvard que vai falar: olha, eu aceito o teu certificado se ele tiver até 2 anos. Se você fez esse certificado, sei lá, 4 anos, 10 anos atrás, eu não aceito mais. Por um motivo simples, né, gente? Se ele é um certificado muito antigo, como é que a universidade vai saber se você continuou praticando inglês, como é que tá a tua fluência no momento? Eles querem saber o que você consegue produzir agora. Mas de forma geral, 2 anos é a validade mais comum que eu vejo as instituições estabelecendo, tá? Um outro ponto que esses exames têm em comum é que eles são multinível, ou seja, eles não são prova de passa ou não passa. Eles são uma prova que vão mostrar em que nível você está. Então, na hora de falar inglês, em que nível que você tá? Desde os básicos aos intermediários, aos avançados. Existem outros tipos de exame de proficiência em que tem um passa ou não passa. E não é o caso desses exames que eu tô mostrando aqui para você. E é por isso que eles são tão interessantes para o meio acadêmico e profissional, porque eles mostram como é que tá o teu inglês agora. E uma outra coisa muito importante: quem determina a pontuação mínima que você deve tirar não é o exame, é a instituição. A instituição vai estabelecer que ela vai aceitar pessoas que têm um inglês intermediário, por exemplo. Então vai ali colocar uma pontuação. Intermediário aqui eu tô falando B1, porque eles usam essa escala do A1 até o C2. Agora bora falar das diferenças. E a primeira diferença é o investimento para fazer a inscrição, tá? Aqui eu vou falar do dinheiro que você vai investir para se inscrever no exame, não estou falando de preparação. E por que é muito importante a gente discutir a questão do dinheiro? Quando a gente está falando de certificado de proficiência, geralmente a gente está falando de um contexto em que você está se preparando para fazer algo maior, conquistar um novo emprego, mudar de país. E várias dessas coisas requerem outros gastos. Então você precisa ou deveria estar fazendo um planejamento financeiro. Por isso é muito importante você adicionar no seu planejamento a questão de obter um certificado. E de coração, gente, não façam um exame de proficiência sem se preparar, tá? É dinheiro jogado no lixo. Vamos aos preços, porque você vai entender do que eu tô falando aqui. Eu vou trazer aqui os preços em reais com uma referência em dólar, porque o preço em real vai oscilar, dependendo do dia que você assistir esse vídeo aqui, de acordo com o preço do dólar no dia. O IELTS acadêmico custa cerca de R$ 1.150. Esse é o preço para você fazer a inscrição. O TOEFL IBT custa cerca de R$ 1.080 para fazer a inscrição. Ambos os exames em dólar são por volta de $200, tá? Quando a gente fala do Duolingo English Test, ele custa R$ 250, ou seja, em dólar,
custa $50. Então, repetindo, IELTS mais ou menos $200, TOEFL mais ou menos $200, Duolingo English Test $50. De cara você já percebe que o Duolingo English Test é muito mais em conta. Eu fiz até um vídeo explicando por que o Duolingo English Test é tão mais barato e eu vou deixar aqui na descrição para você conferir, tá? Mas de cara eu já falo que esses 3 exames são de altíssima qualidade. Vamos então falar sobre a duração. Quanto tempo de prova? Para você fazer o IELTS, você vai levar cerca de 2 horas e 45 minutos. Para você fazer o TOEFL IBT, você vai levar cerca de 2 horas. Para fazer o Duolingo, você vai levar cerca de 1 hora, ou seja, 60 minutos. A gente tem aqui uma grande diferença novamente do DT, do Duolingo, porque ele é muito mais curto. É importante entender que o Duolingo English Test, ele é um exame mais recente em comparação com os outros. Ele é uma nova geração de exame de proficiência que foi concebida para ser já 100% online. E eu tô dando spoiler, porque eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Vamos continuar. Como é que funciona a pontuação? A escala do IELTS é de 0 a 9. A escala do TOEFL é de até 120. E a escala do Duolingo English Test é de até 160. Então, se você pega, por exemplo, um edital de uma bolsa em uma universidade, ali eles vão ter a pontuação que eles pedem em cada um dos exames. Sei lá, 7 no IELTS, uma outra pontuação no TOEFL, que é uma outra pontuação equivalente no DT. Uma coisa muito importante, como é que esses exames avaliam o seu inglês? Quando a gente está pensando nas 4 habilidades: Speaking, Reading, Writing e Listening. Bom, nos 3 exames as 4 habilidades vão ser avaliadas, tá? No IELTS elas são avaliadas em separado. Você vai ter uma prova de Speaking, depois você vai ter uma parte da prova que é só Listening, uma outra parte da prova que é só Reading e uma outra parte da prova que é só Writing. Já no TOEFL você tem isso parecido, mas além disso você tem habilidades integradas. Então vão ser questões que naquele momento eles vão avaliar, por exemplo, o teu reading e speaking ao mesmo tempo, ou eles vão avaliar o teu listening e writing ao mesmo tempo. Então você tem essa diferença aqui. Quando a gente vai para o Duolingo English Test, a coisa muda porque eles sempre avaliam o teu inglês de maneira integrada. Ele não vai avaliar só o speaking, ele vai avaliar o speaking e o writing juntos. Ele não vai avaliar, por exemplo, só o reading, ele vai avaliar o reading e o listening juntos e assim por diante. Vamos falar então sobre a habilidade de speaking. No IELTS, ela é avaliada com um entrevistador, com uma pessoa que vai te fazer perguntas e você vai ali realizar as tarefas. No TOEFL, o seu speaking vai ser avaliado como? Você vai falar com o computador. E no Duolingo English Test é tudo 100% online, é tudo no computador. Inclusive o speaking, você vai falar diretamente para a câmera, diretamente para o computador. Essas informações sobre as diferenças de avaliação de cada habilidade, elas são muito importantes porque logo de cara você entende que para cada exame você vai ter uma preparação diferente. É óbvio que existem certas técnicas que você vai poder aplicar em qualquer exame de proficiência, mas quando você escolhe um exame de proficiência, você se prepara para ele de forma estratégica, entendendo cada detalhe dele, entendendo cada detalhe de cada questão. Obter a nota que você precisa é uma combinação de 2 coisas, tá? Você precisa de inglês? Sim, mas você também precisa entender como essa prova funciona e entender na prática. Não é só, beleza, tem tantos tipos de questão. Você precisa fazer esses tipos de questão utilizando estratégias para poder ir melhorando a cada momento. Eu sempre digo que um método é imprescindível para que você tenha um bom resultado no teu exame de proficiência. E quando eu estava falando de dinheiro e eu falei que era muito importante falar sobre isso, e eu disse, não faça um exame sem se preparar, eu tô dizendo isso por conta da experiência de todos esses mais de 20 anos preparando pessoas para exames de proficiência, tá?
que acontece é o seguinte, mesmo com preparação, não é sempre que o aluno passa de primeira. Então, se você começar a fazer as contas, para fazer o IELTS você vai gastar R$1.000 e poucos. Se você não passa da primeira vez que você faz, você vai ter que gastar mais R$1.000 e poucos para fazer uma outra vez e assim por diante. É por isso que eu me tornei uma grande fã do Duolingo English Test, ele está crescendo cada vez mais, porque ele te dá um pouquinho mais de liberdade para você poder fazer o exame mais de uma vez, mesmo se preparando. Então, retomando o que eu disse antes, quando você olha para um certificado, a primeira coisa que você tem que entender é que ele faz parte de um todo. Então, pesquise se as instituições para as quais você vai prestar, o país para onde você está indo, quais são os exames que eles aceitam. E de cara, se esse local aceita o Duolingo English Test, você tem aqui a faca e o queijo na mão para poder investir na tua preparação e ter aquela tranquilidade de poder fazer o exame até mais de uma vez sem precisar investir tanto quanto é investido no IELTS e no TOEFL. Bom, Fabulous, você tem alguma pergunta sobre esses exames? Me manda aqui nos comentários. Eu vou deixar quaisquer outras informações que eu considero importante aqui na descrição, então dá uma olhadinha. Alright? See ya!